Havendo o número regimental, declaro aberta a 5ª reunião extraordinária da Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos senhores Zélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal. Eu consulto ao autor, deputado Henrique Fontana, que tem um requerimento de inversão de pauta, se eu posso continuar naquilo que foi combinado na reunião anterior, para que a gente possa dar continuidade. Obrigado, deputado Henrique Fontana. Passa-se a ata. Encontra-se à disposição dos senhores deputados cópias da ata da 4ª reunião realizada hoje. Pergunto se há necessidade da leitura da referida ata. Não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata. Indago algum membro se deseja retificar a ata. Não havendo quem queira retificá-la, coloco-a em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Requerimentos. Encontra-se sobre a mesa requerimento do relator, deputado Jovair Arantes. Senhor, que passo a ler. Senhor presidente, conforme acordado no plano de trabalho desta comissão, requeiro nos termos regimentais que sejam ouvidos os seguintes convidados: Miguel Reale Júnior, Janaína Pascoal, como autores da denúncia. Ministro Nelson Barbosa, professor Ricardo Lode Ribeiro. Requerimento, data de hoje, assinado deputado relator Jovair Arantes. Passo a palavra para o deputado Jovair Arantes, antes da continuidade. Só pedir a Vossa Excelência que coloque em votação não só o requerimento que consolida os demais requerimentos do nobre relator, deputado Jovair Arantes, mas os nossos requerimentos de nossa autoria que versam sobre a mesma matéria. E nos dê o direito de defender a aprovação do relator do falar sobre isso. requerimento. Obrigado, deputado. O relator vai falar sobre isso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, acho que foi estabelecida uma série de importantes colocações aqui anteriores pelos deputados. Uma delas é com relação ao impeachment de 1992, onde o relator Nelson Jobim foi citado, e eu passo a ler: decisão de aguardar a defesa do presidente da República antes de prosseguir os trabalhos. Apresentação no Supremo Tribunal Federal de petição de mandato de segurança pelo presidente da República sobre rito de tramitação e votação do pedido de impeachment. Então, nós estamos também obedecendo sistematicamente esse rito. Nós não estaremos ouvindo, e é essa a minha preocupação, em fazer esse requerimento condensado com os 4 nomes acordados pelas lideranças, exatamente na direção de não invadirmos nenhuma área de defesa ou de decisão que possa contribuir para o fracasso do nosso trabalho. Lembro que a vinda aqui de Janaína Pascoal, de Miguel Reale Júnior, de Nelson Barbosa e do professor Ricardo é exatamente no sentido de fazer esclarecimentos e confirmação com relação ao que cada deputado precisa ouvir dos dois, tecnicamente, lados. Não será defesa e não será um ataque. Então é importante dizer que a doutora Janaína virá e, para meu juízo e para o meu relatório final, não incluirei nem de um lado nem de outro nenhum fato novo que possa alterar o que está dentro exclusivamente da denúncia já formulada e apresentada, que os senhores todos têm já conhecimento e que têm acesso através da comissão processante. Então, peço que seja aprovado até por, se possível, por unanimidade, se não for, que seja pelo ato visual, para que a gente possa fazer essa aprovação e imediatamente seguir os trabalhos dentro de uma lista de sequência que tem aqui. Eu queria só pedir aos autores dos requerimentos, que é legítimo e é regimental, dos outros regimentos, dos outros
requerimentos que foram feitos, que possa falar no seu momento oportuno, porque estão escritos aqui, no momento oportuno faz a sua defesa, para que a gente possa ganhar dentro do processo de tempo, evidentemente, essa questão. Então, eu queria fazer esse pedido à comissão, que a comissão aprovasse o nosso requerimento e que no momento oportuno, o deputado, que cada um fez aí o seu requerimento, possa estabelecer, na hora da sua fala, o seu contraditório. Para esclarecer, relator, seria depois das 10 sessões, depois da apresentação da defesa da presidenta? Não. Presidente, parágrafos 4º e 5º do Regimento Interno, artigo 218. Deixa eu concluir, então. O deputado Fontana faz um questionamento rápido, inclusive importante que seja. Nós não estaremos tirando a perspectiva, a possibilidade, ou seja, o nome que quiser dar a isso, da presidente da República fazer a sua defesa, que será na segunda-feira. Ela fará a sua defesa e certamente virá alguém para representá-la dentro do regimento e dentro da técnica legislativa necessária. Agora, amanhã é apenas esclarecimento, não é nem quem está acusando e nem quem está defendendo. É evidente que foi feito um acordo, volto a repetir, foi feito um acordo com os líderes, exatamente objetivando dar maiores esclarecimentos à nossa comissão, para que a comissão possa, a seu livre juízo, fazer o seu entendimento. Como nós podíamos intercalar, ouvir a doutora Janaína, ouvir o Nelson, depois ouvir o Real. Pois é, mas não, foi feito o acordo e nós estamos aqui cumprindo o acordo, de que vamos ouvir os 2 advogados que fizeram a denúncia e vamos ouvir 2 pessoas ligadas à presidente da República que vai fazer a sua defesa. Os líderes do governo participaram do acordo, presidente, relator? Todos os líderes participaram. O do governo também? Todos participaram. Então, pronto, eu espero parágrafos, que... Honra para Faz esclarecimento, deputado Maurício Quintela. Presidente, até para responder aqui a questão levantada pelo deputado Henrique Fontana, o artigo 20 da Lei 1079, que é a lei do impeachment, ele diz: a comissão a que alude o artigo anterior, que é essa nossa, se reunirá dentro de 48 horas e, depois de eleger seu presidente relator, emitirá parecer dentro do prazo de 10 dias sobre se a denúncia deve ou não ser julgada objeto de deliberação. Dentro desse prazo de 10 dias, 10 sessões, poderá a comissão proceder às diligências que julgar necessárias ao esclarecimento da denúncia. É isso que nós vamos fazer. Vamos ouvir essas pessoas durante esse período. Nós estamos exclusivamente dentro do limite. Agora, mais claro e possível. Dentro dos 10 dias. É evidente, eu quero colocar mais um fato claro. É claro que não... Se achar ruim, manda recorrer. É claro que num colegiado desse aqui nós não vamos ter absoluto consenso em todas as matérias, ainda mais em se tratando desse tipo de matéria. Eu quero apenas dizer a vocês que nós estamos cumprindo o que reza o rito do STF e o nosso processo interno, que é o nosso regimento. Presidente, questão nos parágrafos 4º e 5º do artigo 218 do Regimento Interno. Quinta-feira escrito para questão de ordem. Não, Antes da votação... Primeiro eu queria fazer uma consulta. Vamos votar, presidente. É possível, questão, mas é possível fazer uma questão de ordem, presidente. Nós podemos abrir mão da votação nominal e por acordo aprovar esse requerimento? Não, presidente. Não. Há uma controvérsia sobre a leitura do rito, presidente. É premissa, presidente. Não é sobre os convidados, é sobre a leitura do rito. Mas não foi feito um acordo, presidente. Eu vou repetir a pergunta. Para colocar em votação, nós só podemos não fazê-la nominal se for por acordo. Presidente, antes da votação, com relação à votação. A esta questão. Esta questão. É isso. Por favor. Presidente, questão de ordem também. Em primeiro lugar... Se for com relação a esta votação, deputado Marcos Feliciano, o senhor é o segundo da questão de ordem. Se for sobre a votação, o senhor tem a palavra. Sobre isso. Presidente, vamos ficar a tarde inteira aqui. Primeiro, não há, acho que nem há necessidade. Sim, vamos ouvir todo mundo por um. Sim, eu estou dizendo, na questão polêmica que eu estou dizendo. Primeiro, há uma concordância de que sejam consolidados os requerimentos. Isso aí não tem discordância em relação nem aos nomes e nem ao acordo que foi feito de fazer a consolidação. A discussão é quando e em que momento. A questão de ordem que eu trago, ela está por escrito. Eu preferi, ao invés de argumentar, lê-la para poder entregar à mesa e Vossa Excelência defira, né? Vossa Excelência tem todo o direito. Com fulcro... Calma, nem se Vossa Excelência... Importante esclarecimento do plenário. Eu nunca concordo com ela. A deputada Jandira Fegali está formulando uma questão de ordem que tem a ver com essa votação. Portanto, a senhora
Essa é boa para o meu currículo. Senhora, não, você pode... Deputado não dizer que nunca concorda comigo. O Carlos Sampaio se inscreve para contradita. Pois não, questão de ordem. Com fulcro nos parágrafos 4º e 5º do artigo 208 do Regimento Interno da Câmara e no artigo 20 da Lei 1079 de 50, nos termos do acordo STF-ADPF 378, venho à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte questão de ordem. Parágrafo 4º do artigo 208 do Regimento Interno da Câmara dispõe que, após o recebimento da denúncia, o denunciado será notificado para se manifestar, querendo, no prazo de 10 sessões. Já o parágrafo 5º do mesmo diploma, por sua vez, dispõe que o parecer da comissão será emitido no prazo de 5 sessões, após a apresentação da defesa ou o transcurso daquele prazo. Portanto, da leitura de ambos os dispositivos, conclui-se que o prazo na comissão é dividido entre o prazo da defesa e o prazo para a comissão concluir o seu parecer. 2. Nesse sentido, o artigo 20 da Lei 1079, recepcionado pela Constituição nos termos do acórdão do STF, estabelece que no prazo destinado à comissão é que deverão ser feitas as diligências necessárias conforme transcrito abaixo. Dentro do período de debate da comissão, poderá a comissão proceder às diligências que julgar necessárias ao esclarecimento da denúncia. Logo, pode-se perfeitamente concluir que diligências, decidindo a comissão por fazê-las, que poderia não fazê-las, só podem ser realizadas no prazo de 5 sessões destinado à comissão para apreciar a denúncia e não no prazo destinado à defesa, que lhe é anterior. Esse entendimento coaduna com respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, já que não parece razoável a comissão preceder as diligências, tomando como referência tão somente sobre as mais de 6.000 páginas protocoladas pelos autores da denúncia, ignorando a manifestação da acusada na composição dessas diligências, ainda que em juízo de admissibilidade. Destarte, o contraditório é inerente ao próprio direito de defesa, já que não se concebe um processo legal buscando a verdade processual dos fatos, sem que se dê ao acusado a oportunidade de contestar as afirmações feitas a respeito dele e indicar as provas e diligências cabíveis à sua defesa. Portanto, no devido processo legal, as partes devem ter garantia de igualdade de condições. Como esta comissão segue o rito da comissão especial destinada a apurar a denúncia contra o ex-presidente Collor de 92, verifica-se que no prazo para a defesa, no âmbito daquela comissão, não foram feitas qualquer diligências. Era relator, então, o ministro Nelson Jobim, que naquele momento não permitiu qualquer diligência antes da entrega da defesa. E mesmo depois a comissão optou por não fazê-las, mas se o fizer seria depois. Aguardou-se, portanto, a defesa do presidente da República antes de dar prosseguimento aos trabalhos da comissão. Inexistem motivos para que se inove a respeito. É imperioso que a comissão obedeça a decisão da Suprema Corte sobre a tramitação do impeachment, atentando-se outro sim para o dever de paralelismo ao rito adotado em 92. Necessidade esta expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como uma derivação lógica do postulado da segurança jurídica. Estou terminando. São, portanto, inoportunas e inadequadas, por contrariar a decisão do Supremo, a realização de oitivas dos denunciantes do procurador do Ministério Público, que me parece já foi escoimado, então, do acordo, antes da apresentação da defesa da denunciada, conforme proposta pelo plano de trabalho. E, desde já, para os trabalhos da comissão, após a apresentação da defesa, protestamos seja assegurada a simetria e a proporcionalidade de diligência e oitivas, o que me parece estar garantido no acordo. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que conheça da presente questão de ordem para, no mérito, deferir o pedido de sobrestamento dos trabalhos até o decurso do prazo para a apresentação da defesa da Presidente da República e que se assegure desde já a simetria, proporcionalidade e diligência. É bom, presidente, afirmar que quando nós fazemos a oitiva, olhando apenas as 6.000 páginas e os denunciantes, e do outro lado não tem nenhuma página ainda escrita e apenas 2 pessoas falando aqui na defesa, isso não garante a simetria e a proporcionalidade, porque a defesa por escrito não chegou, apenas a acusação. Portanto, o correto é que se faça a oitiva dentro do acordo feito com essas pessoas, mas após a comissão conhecer o que vem escrito da defesa para dar similaridade, proporcionalidade e um amplo contraditório. Recolho regimental, nos termos do regimento, questão de ordem formulada pela excelentíssima senhora deputada Jandira Fegali, e no momento oportuno farei a decisão contradita foi solicitado aqui pelo deputado Me sinto representado.
Bem representado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu compreendo a questão de ordem levantada pela deputada Jandira, mas há apenas um equívoco quanto ao momento de fazê-lo. Esse exercício pleno da defesa, que deve existir porque é da essência do direito constitucional, do direito penal, processual penal, ele se dá no momento em que houver o julgamento, e esta Casa não faz julgamento algum. Quem o faz é o Senado Federal. Aqui há única e exclusivamente um juízo de admissibilidade da denúncia, tanto que o artigo diz que o relator terá 10 dias para recepcionar ou não a denúncia. Nenhuma referência faz à defesa. E por qual razão? Porque ela é exercitada na sua plenitude, com dilação probatória e produção de provas de ambas as partes no Congresso, no Senado Federal. Quando a deputada disse que no caso do presidente Collor não foi permitida nenhuma diligência e nenhuma oitiva de testemunha durante aquelas 10 sessões, equivoca-se. Não foi permitida nenhuma produção probatória, nem antes e nem depois, porque, diferentemente do atual relator, que teve a condescendência de permitir que 2 da acusação e 2 da defesa falassem, lá não se permitiu qualquer dilação probatória, nem antes e nem depois. Ele disse, vou cumprir o rito da 1079 e vou cumprir o que diz a Constituição Federal. Em 10 sessões, eu dou o meu parecer sobre a existência ou não de fundamento de recepção da denúncia. Ponto final. Não é que aqui estamos adotando uma postura diferente lá do Collor. Não. Postura idêntica, com uma única diferença pró-defesa. É que os 2 acusadores, cuja fala já está na denúncia, todos conhecemos. E a defesa, vamos ter a oportunidade de conhecê-la, em que pese não ser o procedimento correto, por não haver aqui uma dilação probatória, vamos ouvi-la nas 2 pessoas que foram indicadas pela defesa. Há uma condescendência por parte do relator que, longe de afrontar o princípio da ampla defesa e do contraditório, ele homenageia ambos os princípios e, portanto, não tem a menor pertinência produzir-se prova. É como exigir-se que a defesa possa produzir toda a sua prova durante o inquérito policial. Não pode, não deve e não tem essa legitimidade. Ela o faz após a denúncia perante o juiz. O juiz dessa causa chama-se Senado Federal. Mesmo que não queiramos, foi essa decisão dada pela Suprema Corte e, portanto, a mais alta corte do país. E, por essa razão, faço a contradito, esperando que Vossa Excelência acolha os argumentos que trago à baila e submeta a sua apreciação. Presidente. É importante observar, como disse desde o início da primeira sessão, o nosso limite, que é a admissibilidade, e a importância que todos nós temos como padrão de trabalho conhecer e as diligências para esclarecimento da denúncia. O requerimento do deputado Jovair Jandira, são 4 nomes colocados pelo relator no plano de trabalho, sugeridos pelos requerimentos aqui de Vossa Excelência, deputado Paulo Teixeira, que aglutinados se tornaram aí um requerimento, enfim, sem data. Eu consulto. Vamos continuar, a intenção dessa presidência é só terminarmos o trabalho quando do início da ordem do dia, então nós temos a tarde inteira. Se for consenso, coloque em votação e vota. Se não for consenso, abre o caminho e fazer mais uma pergunta, se é possível, isso é muito importante. Votação nominal, presidente. É possível para evitarmos, não é nenhum constrangimento, apenas para ganharmos tempo. Um consenso ou temos que fazer votação nominal deste requerimento? Presidente, eu quero agregar, presidente, eu quero agregar, votação nominal presidente, do requerimento. Vamos ver quem é quem agora. Eu quero agregar 2 argumentos à questão de ordem colocada pela deputada Jandira. Nós estamos em votação. Primeiro, presidente, aí não cabe, eu estou com a corda. Só um minutinho. É importante manter essa lógica que até agora tem sido perfeita, porque está de fácil entendimento para a sociedade brasileira o que está acontecendo aqui. Nós estamos iniciando uma votação que
pelo visto, será nominal. Poderia não ser, né? Por acordo, para que a gente já avance na lista de inscritos, das questões de ordem, dos inscritos... Para que não foram colocados pela deputada Jandira. E que contra... Ele pode fazer... Você quer encaminhar contra o requerimento? Não, eu quero agregar, presidente. Votação nominal, presidente. Presidente, foi a votação, presidente. A questão de ordem já foi recolhida e esta presidência, se Vossa Excelência quiser, faça por escrito, eu recebo com a maior tranquilidade. A questão de ordem foi recolhida e será decidida no tempo devido. Não há questionamento sobre os nomes, isso pode votar por consenso, não tem problema nenhum. Não, queremos nominal, presidente, nominal. Para encaminhamento da votação. A questão lista não são de os nomes, inscritos. é o momento. Presidente, o líder encaminha por partido, presidente. Não é alguém inscrito contra? Alguém deseja falar contra o requerimento? Eu tenho uma questão de ordem, se ele deixar... Favor do requerimento. Para orientar como vota deputado Leonardo Pisciani. Não, para orientar, o PMDB, presidente. O PMDB. Para orientar, presidente. Orientar, como vota o presidente, PMDB. abre o painel para votação, presidente. Abre o painel para votação, então. Aqui é CMO, vamos lembrar que a gente está no plenário 2. Tecnicamente, ok, é possível. Isso é um teste pro dia do impeachment, é um teste. Vamos lá. Para orientar pelo PMDB, deputado Leonardo Pisciani. Abre o painel, presidente. Está autorizado? Para orientar... Está, gente. O PMDB orienta sim. PMDB orienta sim. Deputado Afonso Florense, líder do Partido dos Trabalhadores, para orientar. Presidente, Fontana. Eu vou usar aqui o tempo de líder. Primeiro, duas coisas, presidente. Não há, presidente. Só para neste tempo, eu quero pedir muito a atenção do relator de Vossa Excelência e do deputado Carlos Sampaio. Não há aqui controvérsia sobre ouvir essas 4 pessoas. Presidente, vou pedir... Desculpa, presidente. Então é o seguinte, só que diferente do que colocou o deputado Carlos Sampaio, o acórdão... Olha o tempo, presidente, o tempo. É bom contar o tempo até... Vamos contar o tempo. Só um minuto. O acórdão do Supremo Tribunal Federal diz, no item 2.3, diferente do que colocou o deputado Carlos Sampaio, que a ampla defesa do acusado no rito da Câmara dos Deputados deve ser exercida no prazo de 10 sessões, tal como decidido pelo STF no caso Collor, que foi a questão decidida pelo então ministro Nelson Jobim. Presidente, a questão é, há sim uma defesa e uma acusação, porque esta casa vai formar juízo sobre admitir ou não o processo. E ao formar juízo, alguns dirão, deve ser admitido. Outros dirão, não deve ser admitido. Então nós não podemos disfarçar que não ocorrerá uma acusação e uma defesa dentro da Câmara. Nisto eu me insurjo contra a fala do deputado Carlos Sampaio. Evidente que alguns aqui votarão, sim, eu quero admitir, porque estão acusando, e outros dirão, não. Eu não quero admitir porque acho que a peça... Presidente, eu só espero que esse... Primeiro é o seguinte, quando a gente está falando, obviamente se o tempo for assim, rigor total, vai colocar 1 minuto e não haverá prorrogação para ninguém, eu me contentarei com rigor total, mas para todos... de forma republicana. E não interrompendo a fala da gente, deputado, quando a gente está usando orientação é 1 minuto, Vossa Excelência está com 3. Presidente. Tá bom. O voto será sim, com a ressalva de que Vossa Excelência vai responder nas próximas horas a questão de ordem, porque nós entendemos que essas oitivas, dentro do devido processo legal, só podem ser feitas depois da apresentação da defesa por escrito da presidenta Dilma. Para orientar PP. É sim. Partido Progressista, sim. Para orientar o PSDB. Senhor presidente. Senhor presidente. Para orientar o PR. PSDB, já falei. Estou aqui, senhor presidente. PR orienta sim, presidente. Sim. Para orientar o PSD.
PSD orienta sim, senhor presidente. Para orientar o PSB. Senhor presidente, PSDB, minuto. PSB orienta sim, presidente. PSDB, minuto. Bruno Covas, PSDB. Senhor presidente, queria aqui aproveitar, utilizar das palavras que foi dita por um parlamentar quando a comissão do impeachment do presidente Collor. Querem melhor proteção, querem mais democracia, querem mais direito de defesa do que essa casa precisar de 2/3 de seus votos para autorizar processo contra um corrupto? Para que mais proteção? Para que mais democracia? Para que mais direito de defesa? Para garantir a absolvição de um cidadão? Os senhores precisam de apenas 1/3 para negar e nós precisamos de 2/3 de votos dessa casa para autorizar o Senado Federal a processar o presidente da República. Com as palavras do então deputado Aldo Rebelo, hoje ministro da Defesa, PSDB orienta sim. Orientar o PSB. PSB sim, presidente. Para orientar o Democratas. Senhor presidente, aí com um pouco de som. Eu fico realmente assim admirando a linha de argumentação da representação do Partido dos Trabalhadores quando leva em consideração o mandato de segurança que foi impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal e relatado pelo então ministro Carlos Veloso, que não tratou da matéria. O único ponto que o ministro Carlos Veloso tratou com relação aos procedimentos, com relação ao processo de impeachment do presidente Collor de Mello, foi relativo ao juízo político, que seria dado por essa casa, a chamada admissibilidade. Então, não tem rigorosamente nada a ver com o argumento que foi oferecido pelos representantes do Partido dos Trabalhadores. É juízo político. E aqui a gente está no campo das diligências, as quais fala a Lei 1079 claramente e objetivamente. Eu lamento muito que depois de tamanha controvérsia, o Partido dos Trabalhadores se posicione sim em favor do que o tamanho da diferença, que é flagrantemente contrária ao seu entendimento. E mostra, calma, por favor, que mostra claramente que eles estão minoritários. E a estratégia, sabe qual é, presidente? A estratégia do PT aqui, só para concluir, a estratégia do PT aqui é postergar, é levar com a barriga, é empurrar a decisão sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff aqui, porque se for para voto e quando for a voto no plenário, vai passar. É a vontade do povo e vai ser a vontade da casa. Para orientar a PRB. Sim. PRB também é sim, presidente. PRB sim. Para orientar o PDT. Sim, presidente. Para orientar o PTB. Sim, senhor presidente. Presidente, eu não vejo por que isso possa prejudicar o requerimento, possa prejudicar o andamento da comissão. Então, o nosso voto é sim. Para orientar o Solidariedade. Presidente, primeiro, registrar a sua condução serena, a sua condução que visa evitar uma nulidade nesse processo, que é a única forma que eu vejo de salvar a presidente Dilma do impeachment. É uma nulidade jurídica. É só assistir quem entende um pouco de direito e quem acompanha as casas legislativas do país, que a gente vê que aqui não está se discutindo mais o mérito, se cometeu crime de responsabilidade, se tem pedalada, ninguém quer saber se aprovou ninguém. É buscar filigrama jurídica para tentar achar uma nulidade para ir no Supremo. A única salvação. E eu tenho certeza que lá não passa mais. Bem dito por vários ministros lá. Achar que o Supremo não é a casa constitucional que defende a população é diminuir aquela casa. Achar que vai resolver lá dentro uma questão política. O Solidariedade era autor do convite para a doutora Janaína Pascoal e o senhor Miguel Reale Júnior, e por isso nós concordamos na transformação do nosso requerimento no requerimento do relator. E mais uma vez, Solidariedade, para encerrar, registra que votará 100% todos os seus deputados federais no momento adequado pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Presidente. Para orientar o PTN. Sim, senhor presidente. Sim. Para orientar o PCdoB. Presidente, como autora da questão de ordem, eu abri a questão de ordem dizendo que eu concordava com o requerimento. Não há questão, o que nós estamos votando aqui é o requerimento, a consolidação e os 4 nomes. Então, para nós não há nenhum problema. A questão de ordem esperamos que seja
respondida só pelo momento da oitiva. Não estamos discordando do requerimento. Portanto, tanto nós como outros que levantaram a questão de ordem, concordamos com os 4 nomes, sem nenhuma dificuldade. O PCdoB encaminha sim. Para orientar o PSC. Para orientar... Senhor presidente, PSC. Perdão, Eduardo. Assim como o deputado Franceschini, elogiar a condução da mesa, porém dizer o seguinte, vamos nos ater um pouco mais à técnica, porque, como dito pelo deputado Sampaio, se continuarmos nessa linha de condescência de quem grita mais, realmente isso aqui vai virar um palco de no grito é quem leva. O PSC vota sim e, como bem dito pelo deputado Sampaio, o Senado é que é o julgador. Qualquer pessoa que estude um mês de direito sabe muito bem do que ele acabou de falar. Vamos logo agilizar esse juízo de admissibilidade. Para orientar o PPS. Senhor presidente, primeiro quero novamente reiterar nossas manifestações de elogio à condução dos trabalhos da mesa, especialmente nesse momento em que unificou a defesa com duas pessoas para poderem se posicionarem, assim como a acusação daqueles que foram os responsáveis pelo pedido de impeachment da presidente Dilma, e que nós, obviamente, que estamos contemplados por ser autor do segundo requerimento que está na ordem do dia, entendemos que nós precisamos ser céleres, e quanto mais informações essa comissão conseguir tirar de todas as pessoas envolvidas, nós vamos conseguir cumprir o nosso papel de celeridade e de solução que o Brasil busca imediatamente e especialmente que essa Câmara cumpra o seu papel de dar celeridade a esse processo. Como foi bem colocado pelo deputado Bruno, nós temos aqui a possibilidade de apenas dar admissibilidade no plenário com mais de 2/3 dos deputados. Ou seja, não pode ser golpe algo que tenha mais de 2/3 dos deputados votando a favor do impeachment. Isso é a nossa posição, o PPS orienta assim. Para orientar o PHS. Para orientar o PV. Senhor presidente, primeiro o PV também registra a confiança plena na mesa, na pessoa do seu presidente e do nosso relator. E a mensagem do PV é muito tranquila e serena, no sentido que a gente tem que estar muito atento aqui nessa comissão, em função da visibilidade que o Brasil quer nos nossos resultados, para que não caiamos assim em reflexões e induções ao erro, principalmente erros de má fé. Eu queria pedir às pessoas que defendem o governo que nos trouxessem realmente provas concretas do não ato de crime e não justificativa, desculpa, e protelações, que nada ajuda e contribui fazendo disso um palanque de visibilidade que não está ajudando na reflexão e na construção de uma peça da qual nós vamos analisar. O PV acha e está convicto que é sim, as pessoas têm que ser ouvidas, vão ajudar a esclarecer e tirar dúvidas nossas. Para que possamos, com muito juízo e responsabilidade, dar punição severa e exemplar a todas aquelas pessoas, independente de partido, que cometeram crimes ocupando cargos públicos. Como vota? Sim? PV sim? Ok. PHS, senhor presidente. Para encaminhar o PHS. PHS, senhor presidente. Sim? Onde? Esperamos que outros possam ser também convidados, apesar que hoje foi essa decisão. Há muitos requerimentos que, com certeza, vai estar chegando às mãos de Vossa Excelência, inclusive do PHS. O PHS encaminha sim, porque esperamos uma solução para essa crise que o Brasil enfrenta. E, lamentavelmente, temos que conviver com essa jogatina de palavras tentando acusar a todos aqueles que defendem o impeachment de golpe. Não existe golpe, existe uma defesa por um Brasil melhor, senhor presidente. Para encaminhar o pessoal. O pessoal diz sim ao óbvio. Acredito que será unânime o sim a esses convidados, mas quer dar outros sims também. Em primeiro lugar, a celeridade no prazo e respeitando a palavra de cada partido aqui dentro desta comissão.
totalmente diferente do que acontece no Conselho de Ética dessa casa, onde o que se vê é manobra protelatória, aí sim, o tempo todo. Somos contra as manobras protelatórias lá e aqui. Queremos discutir o mérito, o conteúdo, para ver mesmo se pedalada fiscal, que vários governos praticaram, ou decretos orçamentários implicam em destituição de presidente da República. E, por fim, nós queremos exaltar a cidadania participativa. O Comitê Pró-Democracia que está aqui, sem caça às bruxas. Isso é macartismo fora de hora. Para encaminhar rede, para orientar rede. Não? Sim, por favor. Vai. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de deixar muito claro que nós da Rede Sustentabilidade não vamos entrar nesse jogo de oposição por oposição ou de situação por situação em busca do poder. O que acontece hoje no nosso país é a continuidade da busca pelo poder. E isso está fazendo com que o nosso país pague um preço muito caro ao longo desses meses. Essas disputas políticas, essas acusações que envolvem as principais lideranças do nosso país, inclusive o presidente dessa casa, que está respondendo por crimes no Supremo Tribunal Federal, e a rede não quer entrar nesse jogo de ficar fazendo acusações ou de ficar fazendo defesas sem ter critérios. Portanto, nós tomamos a liberdade de fazer uma análise criteriosa sobre a denúncia aqui estabelecida em relação ao presidente da República. E também, senhor presidente, eu gostaria de deixar muito claro, só para complementar, que toda essa organização que existe hoje para tentar tirar legitimidade, seja a favor ou seja contra, dos senhores deputados, não pode ser levada à frente. Eu parabenizo o trabalho de Vossa Excelência em relação à condução dessa comissão e digo, tanto eu como todos os senhores e senhoras deputados aqui têm legitimidade também do voto popular e fomos chamados para tomar uma decisão com a legitimidade que nós ganhamos nas urnas. Portanto, tem que ser respeitada a opinião de cada um aqui e cada um responderá pelos seus atos. A rede encaminha pelo voto sim. Para orientar o PROS. Para orientar PT do B. Para orientar PSL. Não tem. Para orientar o PEN. Para orientar o PMB. Para orientar como orienta o governo. Presidente, inicialmente dizer que eu levantei uma questão preliminar, isso é, somos favoráveis ao debate, somos favoráveis a esse nome, mas a questão preliminar, que é parte da questão de ordem da deputada Jandira Fegali, é que esse debate tem que ocorrer depois da 10ª sessão. Então, essa votação não prejudica a questão de ordem da deputada Jandira Fegali. E para terminar, eu coloco aqui a fala que ontem o ator Gregório do Vivier fez. Por que raios querem derrubar a única pessoa que não está sendo investigada? Isto é, esse momento é estranho explicar para o Brasil por que tanta energia para uma pessoa honesta que está no governo. Portanto, nós vamos continuar aqui atentos ao conteúdo e atentos à forma. Inclusive, vou apresentar uma questão de ordem a Vossa Excelência logo terminar essa votação. Como orienta, para orientar a minoria. Minoria. Minoria vota sim. Procedemos agora. Vamos fazer a votação nominal de ofício. A assessoria da Comissão Especial sugeriu a votação nominal de ofício. Pergunto se podemos fazer a simbólica. Requerimento aprovado. Em votação. Não, já foi. Já aprovou. Só um minutinho, deputado Paulo Teixeira. Vamos. Só um minutinho.
Eu vou retomar a lista Presidente, conforme... Só um esclarecimento de Vossa Excelência. Sim, claro. Só para entender como é que Vossa Excelência vai proceder, né? Primeiro, me permita parabenizá-lo pela serenidade na condução. Obrigado, ministro. Mas, veja bem, como é que Vossa Excelência vai proceder? Tem vários parlamentares inscritos. Vou seguir aquela ordem que eu prometi, puxa. E há parlamentares que querem formular questões de ordem. Eu, inclusive, apresentei por escrito uma questão de ordem. Vossa Excelência vai orientar que as questões de ordem sigam a ordem de inscrição das falas? Como é que Vossa Excelência vai proceder? Ou, conforme o regimento, as questões de ordem precedem os debates? Só para esclarecimento. Claro, acho que dentro desse espírito, nós vamos dar sequência aos inscritos. Eu vou ler rapidamente, e questão de ordem também. Mas deixa eu ler rapidamente, até porque cada parlamentar quer se programar, às vezes está no quinto lugar. Eu estou com a questão de ordem da semana passada. Claro. Está na seguinte sequência. Danilo Forte, Pastor Marcos Feliciano, Zé Geraldo, Peronde, Luiz Carlos Reins, deputado Paulo Magalhães, Valmir Assunção, Jerônimo Gergen, Luiz Sérgio, Mariana, Isalci, José Mentor, Benedita da Silva, Lelo Coimbra, Laudívio Carvalho, Bebeto, Júlio César, Henrique Fontana, Alex Manente, Eduardo Bolsonaro, Nilson Leitão, Pepe Vargas, Pepe Vargas, Júlio Lopes, Moema Gramacho, Assis Carvalho, o Zé Geraldo já fez, Elmar Nascimento, Vitor Valim, Osmar Terra, Padre João, deputado Zaratini, deputado Jerônimo, que já vai ter feito, e a lista de Max Beltrão, Zé Mentor já fez, Luiz Sérgio, Fábio Souza, Arlindo Quinaglia, Evair Melo, deputado Marcos Montes, Mariana, que já está na lista, porque vários se inscrevem nas listas, Orlando Silva, Francisco Floriano e Chico Alencar. A lista de hoje, presidente? A lista de agora. E os dos líderes, de presidente? Hoje, eu me inscrevi às 11 horas. A de hoje. Além dessa lista, conforme acordo de manutenção da ordem, está deputado Henrique Fontana, Pepe Vargas, Jandira Fegali, Luiz Sérgio, Vitor Valim, Arlindo Quinaglia, Ronaldo Martins, Paulo Teixeira, Zaratini, Zé Geraldo, Zé Mentor, Arlindo Quinaglia, deputado Elvino, Eduardo Bolsonaro, Alex Manente, Orlando Silva, Aliel Machado. Presidente, me permite uma sugestão. Além dos líderes. Como é que vai fazer? Vai alternar? Vou chegar lá. Além dos líderes, que desde a reunião passada, fizemos uma combinação de alternar com o tempo de líder. Portanto, e qual é a sequência dos líderes? Ministro Pepe Vargas. Eu vou chamar agora o deputado Danilo Forte, mas vamos lá. Só para saber a sequência dos líderes. Presidente, pela ordem. Eu queria, bem do trabalho da comissão, presidente, levantar e pedir uma atenção a todos e todas aqui do seguinte. Senhor presidente. Questões de ordem, eventualmente, podem, segundo o artigo 95 do regimento interno, as questões de ordem dizem respeito ao regimento e questões relacionadas à Constituição Federal. Poderá haver questões de ordem que refiram-se a questões procedimentais aqui substantivas. Corre-se o risco de, seguindo esta lista, questões de ordem substantivas não serem apreciadas por Vossa Excelência. Então eu queria propor, o regimento interno é muito claro, questão de ordem pode ser requerimento verbal. Mas também todos sabemos que às vezes alguém se inscreve por uma questão de ordem e usa o tempo da questão de ordem não exatamente por uma questão de ordem. O que essa comissão tem entendido... E Vossa Excelência tem tido a paciência Vamos começar ali de atender. Presidente, agora, qual é a questão que eu levanto, presidente? Quem está falando? Eu estou no meio de uma reunião para inclusive, agora. A sua segurança jurídica. É sobre o quê? Perfeitamente. As questões de ordem serem apresentadas por escrito, para Vossa Excelência examinar aquelas que são efetivamente questões de ordem e que sejam apreciadas hoje. Porque senão nós vamos entrar num grande debate, né?
e as questões de ordem não serem examinadas. Então, eu queria ponderar isso de um acordo procedimental, porque, a rigor, pelo regimento interno, a questão de ordem precede a qualquer debate. Eu vou avaliar, deputado Pepe Vargas, sempre bastante zeloso e correto. Eu vou avaliar essa sua questão. Deputado Danilo Forte, com a palavra. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor presidente. Lembrando que Vossa Excelência tem 3 minutos. Valim. E mais um. Mais um. Obrigado. Senhor presidente, obrigado. Eu só gostaria de pedir o silêncio do... Presidente, só o esclarecimento. Senhor presidente, eu gostaria primeiro de parabenizá-lo pela conduta. O som está baixo. O som está baixo, por favor. Presidente, o esclarecimento, por favor. Deputado Ivan Valente, para esclarecimento. Só o esclarecimento. Rapidamente, deputado. Como é que o senhor vai ordenar as falas e os líderes vão falar em... Eu vou intercalar, conforme a última, na inscrição dos líderes, que estão Valdernei, Vadir Damu, Aguinaldo Ribeiro. Eu estou inscrita, presidente. Aonde? Paulo Teixeira, vice-líder, Rubens Bueno, Henrique Fontana, vice, Moroni Torga, Ivaí, Ivan Valente. Eu estou inscrita. E a deputada Jandira Fegari. Com a palavra, deputado Danilo Forte. Obrigado, senhor presidente. Parabenizá-lo pela conduta dos trabalhos. O som está muito baixo, presidente. Tem que melhorar o som. Tem que soltar o som aí para poder melhorar aqui. Deputado Danilo Forte, com a palavra, eu peço, por favor, vamos ouvir, conforme a gente já fez com todos. Senhor presidente, a minha questão de ordem vem na combinação do artigo 32, porque o requerimento que eu fiz na convocatória, inclusive da advogada Janaína Pascoal, do professor Miguel Reale, o ex-fundador do PTL Bicudo, foi incorporado pelo requerimento apresentado pelo nosso relator geral, deputado Jovaí Arantes, e foi aprovado por esse plenário. E aí eu fiz um novo requerimento, que é o requerimento 67, com base no artigo 255 do regimento interno, questionando qual o critério que será adotado para o estabelecimento da ordem de inscritos, se dê conforme a ordem dos requerimentos de audiência pública que foram protocolados pelos membros titulares da comissão especial. Porque é o seguinte, como é que nós vamos fazer os questionamentos que são importantes para dirimir dúvidas do ponto de vista do rito, do processo, da denúncia que foi feita, e ampliando, inclusive, o espaço da defesa com a oitiva, inclusive de advogados aqui apresentados pela defesa da própria presidenta Dilma, que virão aqui amanhã e depois, no sentido de esclarecer sobre a denúncia e sobre o encaminhamento da defesa. Então, essa questão de ordem vem no sentido de entender se esses requerimentos foram incorporados ao requerimento apresentado pelo relator geral, que terá a prioridade de fazer os questionamentos ou não. E, diante disso, a gente poder ter a capacidade de fazer as perguntas necessárias para esclarecer questões importantes sobre as questões daquilo que reside a denúncia inicial, que são as das pedaladas fiscais, como o problema dos créditos suplementares, inclusive, que o próprio Tesouro Nacional identificou 18,44 bilhões de reais que foram de pedaladas fiscais oriundas de 6 créditos suplementares em 2015, que foram já autorizados pela Presidência da República sem a devida base legal e sem a devida aprovação sequer pela Comissão Mista de Orçamentos, que atinge o artigo 10 sobre a responsabilidade, crime de responsabilidade sobre a lei orçamentária. Diante disso, é necessário também que haja uma constatação do registro dessas pedaladas na dívida líquida do setor público, que também não foi colocado, inclusive está sendo arguído na própria denúncia, para que a gente possa, através desse entendimento, poder ter um mérito, uma avaliação de mérito sobre o crime de responsabilidade, conforme reza, inclusive, o artigo 85 da Constituição Federal. Então, diante disso, essa questão de ordem está escrita, está sobre o domínio de Vossa Excelência, para que Vossa Excelência possa colocar nas oitivas de amanhã, de quarta-feira, e nas oitivas de quinta-feira, qual o procedimento que será tomado e qual é a linha de prioridade que será feita para que nós, deputados, possamos, inclusive, fazer esse questionamento na medida que nós estamos entendendo que há uma ação protelatória de inibição do debate nessa Câmara, o que poderá, inclusive, diminuir e acarretar no prejuízo da própria defesa, já que na defesa, quem deve ter o maior interesse em fazê-la é exatamente o acusado. E o acusado, quando perde a oportunidade de fazê-la, está diminuindo o seu espaço, inclusive legal, registrado no artigo 5º da Constituição, da ampla defesa e do pleno Estado democrático de direito. Então, diante disso, tem esse requerimento sobre a mesa e eu gostaria da sua posição como presidente dessa comissão especial. Deputado Danilo, recolho e vou me esforçar para responder ainda hoje. É muito importante, como as outras, a sua questão de ordem.
para o bem dessa comissão, e o nosso esforço será, entre hoje e amanhã, já decidir essa questão de ordem. Foram apresentados também por escrito a questão de ordem do deputado Pepe Vargas, acaba de apresentar aqui por escrito, juntamente com o deputado Vadir Damus, e o deputado Paulo Teixeira também apresenta por escrito sua questão de ordem. Paulo Teixeira. Não, primeiramente, pergunto se o deputado Pepe Vargas quer fazer uso verbal da sua questão de ordem. Senhor presidente. Vossa Excelência é o próximo. Não, mas o senhor já falou isso 60 mil vezes. Está sendo apresentada a questão de ordem por escrito. A minha questão de ordem já está aqui há 4 sessões e eu pacientemente... Deputado Marcos Feliciano, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Eu já peço vênia a Vossa Excelência, porque a minha questão de ordem, com base no artigo 95, não é sobre a ordem do dia agora, porque ela antecede. Senhor presidente, a minha questão de ordem, eu gostaria de pedir a atenção do relator, nobre relator Jovair Arantes. A minha questão de ordem, nobre relator e presidente, é com base no artigo 57, os incisos 4, 11º e o 14º, que eu queria ler. Ao apreciar qualquer matéria, a comissão poderá propor a sua adoção ou a sua rejeição total ou parcial, sugerir o seu arquivamento, formular projeto pela decorrente, dar-lhe substitutivo e apresentar emendas ou subemendas. Se for aprovado o parecer em todos os seus termos, será tido como da comissão e desde logo assinado pelo presidente, pelo relator ou relator substituto e pelos autores de votos vencidos, em separado ou com restrições que manifestem a intenção de fazê-lo, constarão da conclusão os nomes dos votantes e os respectivos votos. Se ao voto do relator forem sugeridas alterações com as quais ele concorde, ser-lhe-á concedido prazo até a reunião seguinte para a redação do novo texto. O artigo 14 diz assim, o artigo 57, o inciso 14 diz assim: para o efeito da contagem dos votos relativos ao parecer serão considerados, a linha A, favoráveis pelas conclusões com restrições em separado. A minha questão de ordem, senhor presidente e nobre relator, é a seguinte: analisando o artigo 218 do nosso regimento, ele não diz nada sobre voto em separado. Analisando também aqui a Lei 1079/50, sobre o rito do processo do impeachment, também não fala nada sobre substitutivo, sobre emendas, etc. A minha questão de ordem é nesse seguinte vertente. Esse deputado entende que, por analogia, é possível apresentar, então, ao voto do relator, uma emenda ou uma subemenda ou voto em separado. A minha pergunta é, isso pode acontecer dentro desta comissão? Porque, como eu disse, o artigo 218 nada diz sobre isso, que é o rito do impeachment. A Lei 1079/50 também não diz nada sobre isso. A Constituição Federal também nada fala sobre o rito da Comissão Especial do Impeachment. Então, a minha pergunta é, já que o relator, depois de apresentada a defesa da presidente, terá 5 sessões para analisar, depois de 48 horas, ele tem que entregar aqui o seu parecer. Ele vai aceitar subemendas? Ele vai aceitar substitutivo? Poderá algum deputado ou algum partido apresentar um voto em separado? Essa é a minha questão de ordem, senhor presidente, e já parabenizo Vossa Excelência pela tranquilidade como tem conduzido essa sessão. E eu sei que conduzir sessões desse nível não é nada fácil. Eu já fui presidente de uma comissão muito tumultuada e Vossa Excelência tem o nosso apreço. Muito obrigado. Deputado Marcos Feliciano, recolho essa questão, importante questão de ordem. E também essa presidência se manifestará o mais breve possível, lembrando sempre que vamos aplicar, sempre que possível, inclusive como padrão, o regimento interno da Câmara dos Deputados, porém, recolho e vamos o mais rápido possível responder essa questão de ordem, que é muito importante para essa presidência. Muito obrigado. Como sou um deputado de primeiro mandato, essas questões ficam na mente da gente, nós não sabemos como vai ser, como se procederá. Muito obrigado. Vossa Excelência tem toda a razão. Feita por escrito, deputado Pepe Vargas. Senhor presidente, eu peço atenção dos deputados e deputadas sobre a questão de ordem que eu formulo aqui. Ela tem como base o artigo 95 do regimento interno, que, como todos sabem, formula questões de ordem com base também em questões constitucionais. Eu levo a questão de ordem formulada, além de mim, também pelo deputado Vadir Damus. Qual é a questão de ordem? Eu vou ler, inclusive, presidente. Considerando o disposto nos artigos 49, 71 e 166
da Constituição Federal, a saber, artigo 49, é da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 9, julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Artigo 71. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Inciso 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Artigo 166. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Parágrafo 1º. Caberá a uma comissão mista permanente de senadores e deputados. Inciso 1. Examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos nesse artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pela Presidente da República. Senhor Presidente, considerando que a denúncia apresentada contra a excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, objeto de análise desta comissão especial, faz referência a possíveis irregularidades na execução do orçamento de 2015, considerando que ainda não foi oferecido parecer prévio do Tribunal de Contas da União relativo às contas prestadas pela Presidência da República no exercício orçamentário de 2015, conforme exigência do artigo 71 da Constituição Federal já referido. Considerando que, em consequência da inexistência do mencionado parecer prévio, não iniciou o rito de julgamento das contas do exercício orçamentário de 2015 no âmbito do Congresso Nacional. Considerando que a continuidade dos trabalhos dessa comissão, antes de cumprido o rito previsto nos artigos da Constituição Federal acima citados, significa flagrante ofensa à Constituição quanto às competências para o julgamento das contas da Presidência da República, os deputados abaixo subscritos solicitam a Vossa Excelência sejam suspensos os trabalhos da presente comissão até a conclusão do rito previsto na Constituição Federal para o julgamento das contas da Presidência da República. É esta questão de ordem que formulo, senhor presidente. Mais uma vez, me permita parabenizá-lo pela serenidade, parabenizar o relator, inclusive, pela tentativa de conciliar propostas, né? E esperamos que esta comissão cumpra aquilo que a Constituição Federal prevê. Obrigado, senhor presidente. O deputado Carlos Sampaio pediu a contradita, mas recolho, claro, a questão de ordem e assim que possível, já me posiciono. Deputado Pepe, compreendo a colocação de Vossa Excelência, mas eu gostaria de lembrar aos nobres pares que não foi a oposição, nem aqueles que estão contrários a este governo, que efetivamente disseram que houve o crime de responsabilidade. Essa foi uma constatação decorrente de uma decisão tomada pela mais alta corte de fiscalização do país. Foi o TCU. Nós não vamos desfazer o que os técnicos do TCU disseram, aprovando ou não as contas aqui no Senado. A aprovação ou não as contas, melhor, aqui no Congresso, a aprovação ou não das contas aqui no Congresso, em momento algum desqualificam a decisão técnica daquele órgão. Portanto, todos os elementos necessários para que tenhamos a previsão do tipo penal de crime de responsabilidade estão previstas e, portanto, tem normal curso o pedido de impeachment. Obrigado, senhor presidente. Ok. Deputado Paulo Teixeira, eu vou, até pedido de vários deputados, vários pediram para suspender 15, meia hora para alimentar, mas se nós suspendermos, fui informado agora que a Comissão Mista de Orçamento quer fazer uma reunião. Não tem como fazer. Agora eu faço um apelo ao presidente, à CMO, para que, claro, tem que cumprir o regimento, cumprir o cronograma da comissão, mas se é possível fazer em outro plenário, com todo o respeito, puxa, mas a relevância desse tema aqui. Presidente Rose, vem cá, senadora. Vem cá. Paulo, só um minutinho, você faz. Presidente, é o seguinte. Vossa Excelência, que tem uma capacidade muito grande de contemporizar e de criar consensos, é a sua natureza, nós estamos numa importante reunião da Comissão do Impeachment, da mais alta relevância que o povo brasileiro está acompanhando. Eu pergunto a Vossa Excelência se seria possível, pela quantidade de membros, dos quais alguns são da própria comissão,
do impeachment, eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência poderia, gentilmente, de uma forma assim extraordinária, consultar se Vossa Excelência pode fazer a reunião da CMO em outro plenário, para que a gente possa dar continuidade aos debates, porque nós somos 65 membros. Já a imprensa posicionada em transmissão ao vivo. Eu pergunto para Vossa Excelência se isso é possível. Se não for possível, nós temos que entregar, infelizmente, este plenário e interromper esse importante debate para o povo brasileiro. Hoje é a última sessão. Não pode todos os membros aí. Vai ser até a noite. Pode dizer ali no outro plenário. Vai durar um plenário. Só mudar o plenário. É só mudar o plenário. Mais de 300. Deixa que eu respondo, que é mais fácil de ajudar você. Olha só, o que eu quero dizer... Ela está dizendo que o plenário 1 vai ter reunião do PNDB. Mas acaba às 16. Não. Começa às 15 e eles pediram até às 18. Não teria feito logo. Rose, essa aqui... Mas, Rose, não tem isso fazendo nada. Tem a última reunião da CMO. Com presença de ministro. Já não pode hoje. O que eu posso fazer é o seguinte, vamos fazer uma reunião de líderes, eu posso. Agora eu tenho 1h30. Vamos ver o que queremos fazer. Quem sabe a gente então evitasse o almoço e fosse prosseguir. Viu, senadora? Os dois maiores plenários da Casa, o plenário 1, CCJ, que tem um agendamento para essa tarde, por isso que fizemos o plenário 2. Se a senhora pudesse se reunir com os líderes ou com os membros da CMO e excepcionalmente, mantiver a comissão para a gente, eu acho que o povo brasileiro, todos os partidos dessa Casa, porque nós temos uma série de procedimentos, questões de ordem, a serem enfrentadas. Isso aqui vai até 30 horas para acabar. Só porque ela está pedindo plenário. Eu permito, Paulo. Questão de ordem, deputado Paulo Teixeira, apresentada por escrito. Por favor. Comissão especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora Presidente da República por crime de responsabilidade oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal. Questão de ordem. Senhor Presidente, solicito a palavra para formular questão de ordem com fundamento no artigo 5º, inciso 2 e demais incisos da Constituição Federal, dos artigos 95 e 218, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e também no que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF número 378/DF. Senhor Presidente, na reunião desta comissão, no dia 22 de março passado, Vossa Excelência decidiu sobre as questões de ordem apresentadas pelos deputados Paulo Teixeira, PT São Paulo, e Arlindo Chinalha, PT São Paulo, e pela deputada Jandira Fegali, PCdoB do Rio de Janeiro, no seguinte sentido: decido que esta comissão não considere o documento juntado no dia 17 de março de 2016 como objeto de análise. Esta decisão, e especialmente seus fundamentos, evidenciam o compromisso de Vossa Excelência com os princípios constitucionais da ampla defesa, da segurança jurídica e do devido processo legal. Artigo 5º, inciso 2, 2º, 54, 55 e 56 da Constituição Federal, bem como com seus desdobramentos nas normas infraconstitucionais que regem a análise pela Câmara dos Deputados da presente denúncia por crime de responsabilidade. O acerto da decisão de Vossa Excelência foi referendado pelo presidente da Câmara dos Deputados na sessão de 28 de março de 2016, em decisão sobre o recurso apresentado pelo deputado Arnaldo Faria de Sá. Não obstante,
cabe lembrar que, segundo o artigo 95 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, as questões de ordem prestam-se a esclarecer, abre aspas, dúvidas sobre a interpretação desse regimento, na sua prática exclusiva ou relacionada com a Constituição Federal, fecha aspas. Senhor presidente, com a devida vênia, deve-se reforçar a necessidade absoluta de desentranhamento dos documentos e, além disso, vedar o seu uso pela comissão especial, uma vez que isso implica diretamente no objeto da acusação, na precisão sobre as imputações que são feitas à chefe do Poder Executivo e, sobretudo, no exercício do direito de defesa. Se o documento acostado à denúncia por crime de responsabilidade, nas palavras de Vossa Excelência, influencia a formação do juízo dos parlamentares desta comissão, é de se reconhecer que deve ser desentranhado do processo sob pena de violação do direito de defesa da senhora Presidente da República. Como Vossa Excelência bem reconhece em sua decisão, esta comissão não é instância de produção de provas, haja vista que a sistemática inaugurada pela Constituição Federal de 1988 relega ao Senado Federal tal função, e foi esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Assim sendo, é imperiosa e inafastável o desentranhamento de tais documentos, uma vez que não fazem parte do objeto do processo. Observe-se que a não definição em relação ao desentranhamento e a vedação absoluta do uso de documentos estranhos ao objeto da denúncia impactam diretamente no direito de defesa da denunciada. Tanto é assim que apenas na terceira sessão do prazo que lhe cabe para o exercício do seu direito de defesa, pode-se considerar que a senhora Presidente da República teve um primeiro esboço dos contornos exatos dos crimes que lhe são imputados. Delimitado o objeto sobre o qual deva recair a defesa da denunciada, é imprescindível que haja nova notificação e a consequente reabertura do prazo para a defesa da denunciada. Neste ponto, cabe deixar claro que, apesar de o presidente da Câmara, em decisão ao recurso do deputado Arnaldo Faria de Sá, proferida em plenário em 28 de março de 2016, ter mencionado que novo prazo foi dado à denunciada em 17 de março, em razão da juntada dos documentos novos. Fato é que o novo prazo foi dado à defesa em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal na DPF 378, que deferiu a cautelar formulada nesses termos pelo partido autor da ação. Por fim, estando assentada a competência de Vossa Excelência para, no presente estágio da tramitação da denúncia de crime de responsabilidade, realizar atos de saneamento do processo, como reconhecido ontem na já referida decisão da Presidência da Câmara. Apresentamos, portanto, a presente questão de ordem, a fim de que as questões acima descritas, que implicam em grave cerceamento à defesa da senhora Presidenta da República, sejam resolvidas por decisão de Vossa Excelência, que contemple as seguintes providências, as quais requeremos sejam realizadas. A. Desentranhamento do documento juntado à denúncia por crime de responsabilidade, publicada em 18 de março de 2016. B. Refazimento do ato de notificação da senhora Presidenta da República. C. Restituição integral do prazo de defesa de Sua Excelência. Nesses termos, pedimos deferimento. Sala de reuniões, dia de hoje, março de 2016, deputado Paulo Teixeira. Portanto, senhor presidente, peço o desentranhamento daquelas peças, peço o refazimento da notificação, já que da notificação constaram documentos ilegais,
juntados ilegalmente, extemporaneamente, e peço a restituição do prazo de defesa de Sua Excelência. Portanto, senhor presidente, percebo que Vossa Excelência, atento que está a minha questão de ordem, possa deferi-la nesta tarde, para que nós possamos evitar um vício importante de cerceamento ao direito de defesa. E vejo que o deputado Carlos Sampaio está a postos, creio eu, que no papel de oposição para me contraditar, porém, espero que Vossa Excelência possa acolher a minha questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, para contraditar. Para contraditar, deputado Carlos Sampaio. Porém, já adianto o recolho e no momento oportuno. Senhor presidente, o senhor me fez... Senadora Rose de Freitas. Se não tivesse falado no microfone, eu não teria necessidade de responder no microfone. Então, eu digo a Vossa Excelência que hoje é o último dia constitucional do funcionamento da CMO. Ela terá que funcionar, menos que ela deixe de votar todas as matérias que encerram o ano da CMO. Portanto, às 14h30 nós temos que ter a votação, iniciar a votação. A nossa comissão é uma comissão que sempre tem de 200 pessoas para cima, toda a imprensa acompanha, e eu queria pedir a compreensão, tem aqui vários membros que são testemunhas disso, eu pedi a compreensão porque eu não posso deixar para amanhã, eu não posso deixar para depois de 14h30, estão aqui pessoas que entendem do regimento e sabem que eu não posso fazer isso. Sugiro a Vossa Excelência que a reunião do PMDB, que ocupa o plenário 1, será de 3 às 5 horas. Portanto, a partir das 5 estará livre o auditório número 1. Senadora, a gente entende perfeitamente a sua boa vontade. Eu entendo a questão, já que convocou para as 2, tem até as 2h30. Eu só não consigo entender por que a senhora não pode iniciar os trabalhos na sala ao lado, mesmo sabendo que é muita gente, para que a gente possa, aqui até as 4 horas da tarde, depois a senhora vem para cá. Porque aí a senhora não perde o prazo regimental, constitucional, a senhora vai deliberando, peço 1000 desculpas, até porque a senhora não é culpada da CCJ, nem eu, nem a gente, foi um pré-agendamento das duas maiores. Eu só sugeriria o seguinte, abre a sessão da CMO num plenário, que hoje as comissões ainda não estão funcionando. O senhor sugere que abra aqui em plenário? Abre senhor presidente. Qualquer plenário. Eu não posso mudar o plenário, não é senhor assim. presidente, tem um deputado Zé Geraldo, membro da Comissão de Orçamento. Zé Geraldo. Não, eu queria ser solidário à presidente da comissão. Eu sei que Vossa Excelência está conduzindo uma sessão muito importante, mas eu acho que é pedir demais para a presidenta se mobilizar agora em cima da hora em um outro plenário para dar início a uma sessão do orçamento. Eu acho que 48 horas. Eu quero me solidarizar com a presidenta dessa comissão e dizer que não tem cabimento pedir isso para ela. Eu sei que Vossa Excelência está mas fica muito difícil para ela também se mobilizar agora para começar. Senadora, nós temos até que horas? Até 2h29, por favor. Porque se eu passar 1 minuto das 14h30, não posso mais instalar a comissão. Então, às 2h29, Jovair. Fica como lição para o avanço regimental, para o avanço dessa casa. É claro que é um motivo especialíssimo aqui também, e a senadora é uma cumpridora da Constituição. Fica aqui o nosso dever de casa de procurar aprimorar essa questão. Então, nós temos até as 2h29. Com a palavra... Estou inscrito. Com a dizer palavra... para o senhor que o plenário está ocupado pelo PMDB aí ao lado. Pois é. Peço desculpa, muito obrigado. Tá bom, senador. Obrigado. Com a palavra, pela ordem aqui... Para contraditar o Carlos Sampaio, deputado depois... Paulo Teixeira quer fazer um novo questionamento. Deputado Paulo. Deputado Carlos Sampaio, na última contradita de Vossa Excelência disse algo que me parece que não corresponde aos fatos. Vossa Excelência disse que o Tribunal de Contas da União decidiu sobre as contas. Na acusação, as contas que nós estamos discutindo, decretos, etc., são de 2015, portanto, de um novo mandato. E Vossa Excelência afirmou que haveria
esse tribunal decidido sobre as contas. E, pelo que me consta, o Tribunal de Contas da União sequer decidiu. No Tribunal de Contas em 2015, o que ele decidiu? Há apenas um parecer de um procurador que eu poderia procurar nas manifestações para retirar a presidente da República, esse procurador, assim como se eu poderia ter um parecer de um outro manifestante que defende a presidente da República. Não há decisão do Tribunal de Contas das Contas de 2015 e não há decisão do Congresso Nacional. E das contas de 2014, que não estão sendo discutidas aqui, o relator, o senador Arcirgus Burcax, recomenda a sua aprovação. Mas eu gostaria de saber das coisas de 2015, que elas que constam da acusação. Eu vou me ater, senhor presidente. Primeiro, a contradita, que é a que me coloquei à disposição em fazê-lo. Quando eu fiz referência a que já teve um julgamento da mais alta corte do país, é porque de fato existiu, e o que aconteceu em 2015 foi única e exclusivamente a repetição do que aconteceu em 2014, tanto que o mesmo procurador do Tribunal de Contas ofertou o mesmo parecer técnico. E, portanto, o que disse vale, porque de fato teve uma decisão da mais alta corte do país, em caso idêntico ao que aconteceu em 2015, cujo procurador do TCU já fez o seu parecer no sentido do reconhecimento do crime de responsabilidade. Deputado Sampaio, só uma correção, permite? Não, só para concluir. Por favor, ministro. Não, só para uma pequena correção. Vossa Excelência, que tem formação jurídica, sabe que não é o Tribunal de Contas que faz o julgamento. Quem faz o julgamento é o Congresso Nacional. Vossa Excelência falou... O Congresso Nacional é quem aprova ou não as contas. Não. O Congresso não tem capacitação técnica para dizer da correção ou não da mais alta corte do país. A Constituição é muito clara. É uma posição diferente a minha. Tribunal de Contas é só parecer, deputado Sampaio. Só parecer embasado no quê? Sabe que é só um parecer. Evidente. Não diminui o valor desta casa. Deixa. Fica muito difícil. Eu agradeço. Fica o debate desta casa, que é a casa do povo, deputado. Assim, o debate está de bom nível. 6 falando ao mesmo tempo é até... difícil. É até interessante para a gente acompanhar. O estranho é dizer que o tribunal julga, o tribunal não julga, é um parecer. Julgamento nesta casa, ele sabe que está na Constituição Federal. 6 afanhando o tempo não é fácil. Então, assim, até para a nota taquigráfica, até para a questão jurídica do devido processo legal. Eu fiz uma consulta aqui, viu, deputados? Fiz uma consulta aqui, deputado Zeraldo, antes ainda, Vossa Excelência. A gente pode, eu posso suspender, fiz a consulta, eu suspendo a sessão, aí a CMO entra, normalmente. Se demorar 2 horas de CMO, 3 horas, tudo bem, assim que terminar a gente retorna, porque todos os senhores estarão aqui de hoje para amanhã. Então, eu vou proceder dessa forma. Eu suspendo a sessão, CMO, senador, obrigado, e assim que for disponibilizado este ou a CCJ, o primeiro, a gente retorna para os nossos trabalhos, que eu acho que isso aqui que é a prioridade para essa casa. Muito obrigado, está suspensa a sessão. Só depois esqueceu. Suga a sessão. Vem cá, recolhido. Vem cá, rosto. Já recolhi. Agora, eu acho que o Congresso Nacional não tem competência eu quero me solidarizar com a Comissão de Orçamento. Para depois a gente ajeita Deve ter a Casa Sampaio, você é um jurista, mas deixa eu lhe dizer aqui. A decisão desta casa, o nós vamos aparecer. Não fala isso, porque você publica parte, mas o senhor sabe que ele pode fazer isso.